24 de maio de 2005, estamos dando continuidade ao nosso projeto do sindicato, Memórias do Fisco Paulista. E agora vamos entrevistar aqui, colega nosso, aposentado já há 16 anos, 15 anos, que é o Erasmo Bardi, amigo nosso aí, residente, batalhador em Campinas. Bem-vindo, Erasmo, ao nosso projeto aqui. Obrigado. E você é do concurso de 60, 61 e 60. Entrou em 65. 65. Como é que você fez concurso? O que você fazia? Era muito jovem? Era estudante ali? Eu tinha 24 anos quando fiz o concurso e tinha 29 quando ingressei. E como é que você virou fiscal? Por que você fez o concurso? Eu trabalhava no DR e tinha trabalhado na sede do DR lá em Araraquara, de onde eu sou natural, e estava no pedágio, que era uma dependência do próprio DR. E eu via que não tinha futuro, porque ganhava cerca de já tinha pedágio naquele tempo? Tinha, 60, não foi de... 59, então... E eu fiquei arrimo de família, órfão de pai, com 14 anos, com 3 irmãos mais novos. E muita dificuldade, como ocorre com tanta gente. Uhum. E eu via nos concursos públicos um caminho para eu melhorar e também dar um apoio melhor para a minha família, né? Sem dúvida. Então eu estava estudando. Nessa época eu fazia ciências econômicas em Ribeirão Preto. Viajava, trabalhava no pedágio, fazia bico para um fiscal do crédito agrícola e industrial do Banco do Brasil, para poder ajudar a pagar a faculdade, aquela luta de todos nós, né? Fiz o concurso e num colégio onde vinha morar de frente a ele, posteriormente, onde eu moro até hoje. Eu tenho também uma casa lá, que é dos meus sogros, tive uma casinha ali, e onde eu estou quase toda semana hoje, embora morando em Campinas. Continua com o pé lá, a família em Araraquara. Exato. Aí, eu, em 65, ingressei na Faculdade de Direito de Bauru. Tinha terminado Ciências Econômicas em Ribeirão, ingressei na Faculdade de Direito de Bauru, lá na Instituição Toledo de Ensino, e achei que a carreira fiscal e a jurídica, aliás, ciente então que as duas carreiras eram incompatíveis, eu optei por firmar o pé na fiscalização, não é? Eu comecei em Bebedouro, com Albino Cassiolá, foi o primeiro, meu primeiro chefe, e aliás ele ia ser o último. Nada é arte. Como diz o velho Vinícius, a vida é a arte do encontro. E realmente, ele foi meu primeiro chefe no início e meu último chefe para sair. Que legal. Terminei o curso de Direito em Bauru em 69 e em 72 eu fui selecionado com um grupo, entrevistado com um grupo de colegas e foi formada uma equipe para treinar os colegas da fiscalização em contabilidade geral. Então eu integrei essa primeira equipe pilotada pelo Braulio, na assistência de treinamento de Braulio Antônio Leite, posteriormente coordenador. Já era meu amigo ali. Éramos 12 colegas, alguns já faleceram, e houve um curso de aprendizado para que pudéssemos depois repassar, tão bom que eu, pretensiosamente, acho que concluí também ciências contábeis, embora eu tivesse o curso de técnico de contabilidade lá para trás. Era um curso baseado num livro muito bom de uma equipe de economistas da USP, pilotada por Sérgio de Iudícibus, acho que ainda está hoje. Ainda está. E Canitz, acho que é Stephen Canitz, uma autoridade na área de economia financeira e econômica. E o curso foi muito bem dado. O Braulio era contador com prática e teoria. O Braulio tinha muito conhecimento. E alguns colegas tinham um bom conhecimento da matéria, e aquilo me enriqueceu bastante. E eu, então, administrei, após 72, acho que uns 20 cursos de contabilidade em todas as sedes do Estado. Aqui, Santos, Campinas, Ribeirão, Taubaté, e foi rodando. Isso era uma prévia da FASESP? Eu até acho que a ATP, órgão da DIPLAT, né, órgão ambiental,
é uma precursora da FASESP. E depois também ministramos outros cursos, como o Manual da Fiscalização, Direito Tributário, Técnicas de Fiscalização, como trabalhar o dia a dia, né? Como que se procede para fiscalizar, lavrar um auto de apreensão de mercadorias, de documentos e auto de infração. Que você, com essa formação boa, né, de direito, de economista, de contador, contabilista, você acabou virando um técnico, que até ensinava os outros. E quando que você... E virou amigo de todo mundo, Braulio, etc., Albino. Aí, quando que você começou a ocupar as funções? Bom, essa função de instrutor, que eles chamavam, ela tinha um status de inspetor fiscal. Era assistente, né, de diretoria e tinha status de inspetor. Então já era um status, ela em si mesma. E eu nunca me entusiasmara em funções internas, dado talvez o meu temperamento. Eu gostava mesmo de fiscalização direta, tanto auditoria nas empresas, quanto essa mesma de operação imagem, de comando rodoviário, ou comando nas vias públicas, né? Plantão em vias públicas ou comando rodoviário. E aí em 83, abril de 83, eu fui convidado pelo Dr. Albino para ser assistente dele na DEAT, em lugar do Evanir Fossen, que saiu daqui e foi ser inspetor fiscal de Jundiaí. Albino só admitiu que ele saísse para essa função se ele trouxesse alguém, por exemplo, como eu, que já era conhecido do Albino. E esse Fossen de 22 anos atrás era irmão de um deputado? Primo de Ari. Primo de um... Que hoje já era deputado? Não. Não era. Acho que era político já militante, mas eu fiquei conhecendo ele ultimamente. Evanir é um grande amigo, desde antes daquela época. E na DEAT, eu alternava então, eu fiquei acho que 2 anos na DEAT e mais 1 ano na DIPLAT, gerenciando cursos, e 1 ano na então recém-criada Delegacia Especial Tributária de Fronteiras, a denominada DET-1. Ela foi criada por decreto do senhor governador do estado no dia 18 de junho de 1986. Tá com a memória boa. Ela funcionava no próprio prédio aqui da secretaria, mas era uma delegacia de uma estrutura muito frágil. Isso era aquela que virou o Vivaldo? Exatamente, foi meu sucessor. Ele ficou em meu lugar. Okay. E ela administrava 50 postos nas divisas do estado, e era chamada de fronteiras porque também no projeto era para ter 4 locais de trânsito internacional de mercadorias. Os 2 aeroportos de Campinas, Viracopos, Cumbica, Guarulhos. E 2 portos, Santos e São Sebastião. Por isso, a denominação Fronteiras, um título assim mais pomposo. E ela teve existência até acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, e foram suspensas as atividades. Até porque as dificuldades no implemento físico de toda a estrutura eram muito grandes, de um lado. E, ao mesmo tempo, o aperfeiçoamento da máquina fiscalizadora, modernização da CAT, processo de informatização, não é? Isto propiciou a que esses métodos de fiscalização fossem, pelo menos, provisoriamente, digamos assim, deixados de lado. Como é que era o seu relacionamento? Você está falando do Albino. O Albino era muito Albino era o diretor da DEAT e o Braulio, o Dr. Braulio, era o coordenador da CAT. Isso, você já pegou essa fase? Sim. Quando eu fui nomeado delegado de fronteiras, ambos estavam nessas funções. E no dia 3 de julho, dia 4 de julho, dia 3 de julho de 87, uma sexta-feira, eu fui chamado ao gabinete do Dr. Albino, eu e o Vivaldo, que era inspetor da delegacia, para as novas funções que iríamos desempenhar, cuja nomeação se daria no sábado, dia 4. E eu, então, fui nomeado delegado de Campinas, no lugar do Dr. Antônio Guiz, e o Vivaldo Fernandes, nomeado delegado de Fronteiras. E o Dr. Albino deu um recado muito importante, embora até lógico, mas sabemos que, às vezes, o serviço público não é tanto assim, isso me deixou particularmente contente, e ao Vivaldo também. Ele disse, olha,
estou incumbido de dizer a vocês que serão nomeados para tais e tais cargos. Amanhã você é o delegado de Campinas, Vivaldo vai ficar aqui. Vou dizer uma coisa desnecessária, mas vou dizer. Vocês têm total autonomia nas suas funções. Só me perguntou Albino com relação a um funcionário da região de Campinas, cujo nome eu prefiro não revelar, com quem eu tinha problemas pessoais. E você, o que vai fazer com o fulano? Ele era inspetor na época. Iria ser meu mais próximo funcionário. Falei, nada. Ele é um ótimo técnico, ele é um ótimo profissional. A querela pessoal aí não tem nada a ver. Ele vai trabalhar comigo da maneira mais harmônica possível, pelo menos do que depender de mim. E assim foi. Ele foi até a aposentadoria, continuou prestando ótimos serviços, absoluta confiança, competência, integridade de caráter. E eu, claro que lá, depois com o tempo, para funções, eu fui colocando a pessoas que tinham o perfil técnico e o perfil de confiança pessoal minha, como ocorre em qualquer administração. Você ficou quanto tempo ali? 3 anos delegado? Quase. 87, 90, quase 3. 3 anos. Aí, no final de 89, eu completei 35 anos de serviço público, em agosto. Eu tinha tido problema cardiológico, cheguei a ambos os meus superiores, já mencionados, agradeci, como era meu dever, pessoal e profissional, e de sinceridade, não é? A grande oportunidade que eu tivera. E dia 15 de dezembro de 89, eu comuniquei aos meus colegas, aos meus subordinados lá da Regional de Campinas, saí de férias de licença-prêmio, e no dia 22 de fevereiro de 90, a dona Antônia Batista, acho que era ainda a Toninha, era a diretora do DAT-1, hoje já mudou o nome do órgão, hoje é agente fiscal que ocupa o cargo, me telefonou dizendo que aí eu saí, voltei, assumi só porque acho que é praxe até hoje que os atos desse tipo sejam publicados quando o funcionário estiver em exercício. Foi o meu caso. Perfeito. Mas eu tenho muito orgulho, muita alegria, estou até adiantando alguma pergunta, de ter pertencido à Secretaria da Fazenda. Incrível, passados 15 anos, eu ainda sonho algumas vezes com trabalhos e com colegas daquelas épocas, inclusive alguns que já partiram para o além. Que você ficou aí praticamente 25 anos, né? Na Agora, Secretaria da Fazenda. Sim, 25, foram 25 praticamente. 25 mais 10 no DR, 35. E eu também tenho mais uma particularidade. Eu trabalho desde os 8 de idade, eu estou com 69. Eu, com 8 anos, comecei a ajudar meu pai, ele era gerente de um posto de gasolina em Araraquara. Depois para ajudar lá, um terceirizado. Tinha um grupo escolar, né? O ensino fundamental de manhã. Eu o ajudava das 6 às 7h30, a escola era bem pertinho, e do meio-dia e meia até a noitinha. Trabalhava às vezes de sábado, de domingo. E eu não entendia esse porquê. Eu trabalhei 10 anos, dos 8 aos 18. Daí que eu fui para o DR e segui aquilo que eu falei. Mas depois de muitos anos que eu fui entender, dali a 6 anos meu pai morreu. Meio que com 40 anos, de repente, do nada. Né? Era um homem muito lépido, muito sagaz, inteligente. Ele tinha 3 anos apenas de curso fundamental, mas ele era torneiro mecânico, com curso, e era motorista desde motocicleta, naquela época até os caminhões grandes que a época comportava. Ele era uma pessoa muito estimada. Araraquara era uma cidade pequena, o posto ali era um dos poucos postos da cidade. Eu costumo dizer até hoje, e ver isso até hoje, a cidade passava ali. Então era a família Lupo, era alguns usineiros, Graciano R. Afonso, eram alguns intelectuais, advogados, médicos, caminhoneiros, taxistas, enfim. Era uma clientela bem heterogênea. E isso me trazia um enriquecimento de aprendizado que não tem preço. E trabalhando desde cedo, o que é. Então, o meu pai me amoldou ao trabalho e dizia sempre: meu filho, seja o que for que você vai fazer, faça com amor. Você vai varrer esse pátio aqui, faça com vontade. Se não for assim, não vai dar certo. E tudo na nossa vida é assim, eu acho. É assim mesmo. Me fala um negócio, o que te marcou mais na Secretaria da Fazenda? Chefias, por exemplo. Você não viveu esse burburinho todo aqui do prédião, né?
Era aqui. Mas foi nesse período do Braulio aí, deu curso e foi embora. Eu só tenho lembranças boas. Eu tive alguns episódios em que, velada ou de maneira mais barulhenta, algumas ameaças, né, de integridade física com pessoas da minha família. Mas eu consegui, no próprio telefonema, às vezes... Você chegou a trabalhar aqui como externo ou no interior? Trabalhei em 1970. Meu finado sogro, que morreu em final de 70, veio para cá. Eu consegui, com o delegado da DRT1 de então, Dr. Luiz Roberto Marcondes de Oliveira, aposentado em Ribeirão Preto, um chefe, um colega, um líder, um amigo que eu tive, e que me manda cartão de Natal e de aniversário até hoje, nunca esqueceu de mim. Ele me propiciou que eu viesse para cá. Fiquei 4 meses, trabalhando em toda a Zona Sul, Santo Amaro, Avenida Indianópolis, todo aquele canto, Vila Remo, Capão Redondo, Estrada de Itapecerica. Só que imagine há 35 anos e meio atrás o que era aquilo. Eu tinha medo de fiscalizar ali de dia. Imagina rodar ali à noite, né? Mas foi um aprendizado bom, conheci ótimos colegas aqui no prédio, e eu gostava muito de pesquisar. Eu era procurava ser muito lógico e não aceitava as ordens goela abaixo. Eu sempre argumentava. E isso me fez admirar certos chefes e também ser admirado, pelo menos por alguns deles, por esse meu jeito de ser. Como é que foi a sua convivência com o Guedes, por exemplo? Ótimo. Você teve mais na Fazenda ou na época da Fresp? O Guedes, a gente foi contemporâneo em 2 mandatos sucessivos que ele teve como presidente. No primeiro, eu fui eleito conselheiro. E no segundo, eu fui eleito diretor com ele, não é? E tinha outros grandes amigos, por exemplo, o seu Vilo Benhame, que foi o seu sucessor lá em Campinas. Era um grande, estava um dos melhores amigos que eu tive até hoje na minha vida. De uma lealdade, de uma solidariedade, de uma disponibilidade assim, que transcende, eu diria, até o profissional e quiçá o humano. E o Guedes foi um líder em conteste que tivemos, não é? E houve um período em que ele acumulou as funções de coordenador da CAT e presidente da Associação dos Fiscais, e elogiado por uns por essa acumulação de cargos, criticado por outros. E houve também um episódio muito interessante, no dia 11 de maio de 1985, no Palácio dos Bandeirantes, o então governador André Franco Montoro foi homenageado pela Fresp. E praticamente a fiscalização de todo o Estado, cerca de 1.100, estava ali presente, inclusive eu. E o governador, no auge de entusiasmo daquela homenagem que nós achávamos justa, porque ele, no meu ver, foi o melhor governador que o servidor público do Estado teve até hoje. Não menosprezando nenhum que o antecedeu e nenhum que veio a posteriori. Mas ele, para mim, foi o melhor. Ele, então, atendeu a um dos reclamos da época, enfim, aquelas lutas que nós tínhamos, e disse ao Guedes e a todos ali presentes para que providenciassem o envio para o governo, para o Palácio, do projeto do Estatuto, como é que eu diria? Lei Orgânica. Da Lei Orgânica do Fisco. E o Guedes ali, no meu ver, com o devido respeito, eu acho que ele cometeu um erro tático, porque ele resolveu enviar para a base uma consulta que já houvera sido feita. Ele resolveu consultar novamente a classe sobre o que achava de algumas questões pontuais da lei orgânica. E o resultado, não que ele tenha sido culpado, nós até hoje não temos a lei orgânica. Exato. Então, na minha fraca ideia, o ideal era termos conseguido a aprovação de uma lei orgânica. Uma lei, com erros, com defeitos, lacunas de toda a lei que é colocada pela primeira vez sobre um determinado assunto. E com o tempo, e aperfeiçoando, com as necessidades, as coisas iam sendo... Foi dia 11 de maio de 85, e aquele ano para mim foi particularmente rico, se você me permitir. Sim. Porque eu nunca tinha viajado de avião. E eu fiz 19 viagens de avião. Como diretor da Fresp, eu fui a congresso no Rio Grande do Norte. Depois eu vou até mostrar uma foto.
acho que é o 4º ou 5º Febrafit, está aí as fotos, está em Natal. Tá. E depois eu fui dar um curso na Nicarágua. Havia uns convênios com a Secretaria da Fazenda, com um órgão aqui de pesquisa, que o Dr. João Sayab era um dos membros. Não me lembro agora o nome do órgão. Então você foi um 20 deles, dias, né? Fiquei 20 dias na Nicarágua e depois eu acabei tendo uns dias de folga, fui até o México, os Estados Unidos com a minha mulher. Foi a única viagem para o exterior que eu fiz até hoje. Aí com aqueles traslados de avião cá e lá, eu contei. Sim, e no mês de janeiro, eu tinha com um grupo de colegas, integrado uma equipe, que fez uma prospecção de trabalho na Zona Franca de Manaus. Nós trabalhamos em Manaus, capital do Amazonas, e Rio Branco, capital do Acre. E o trabalho ali era de pesquisa sobre a remessa de veículos remetidos àquela região, sob o amparo de isenção do ICMS, IPI, enfim, o ganho de imposto dessas operações era de quase 50%. Mas a fraude no que tange a veículos é uma coisa monstruosa. Na época, acho que tinha mais de 5.000 veículos que, na verdade, não foram remetidos para lá, nem para receber o carimbo da SUFRAMA na nota fiscal. O que se sabia, o que se apurou, em muitos casos, algumas pessoas, né, aliciadas aqui ou ali, pegavam um avião de manhã, botavam numa pasta ou debaixo do sovaco um calhamaço de notas, passavam no guichê da SUFRAMA, carimbavam, à noite voltavam e os veículos continuavam por aqui. Tinha uma transportadora, não vou dizer o nome, que ela está aí na praça. Houve apreensão de veículo dela, uns trabalhos muito bons. E também tinha transportador de outros estados. Acabavam abrindo filiais lá em Manaus, por exemplo, mas as filiais eram só pro forma. Ou seja, não tinha existência física. No lugar, às vezes o endereço não existia, ou quando existia, era uma outra coisa totalmente diferente. Então, apurava-se isso em fotografia, declaração, diligência e tal. E foi um trabalho muito interessante. Quem coordenou esse trabalho na época foi um amigo que está hoje ainda na secretaria. Ele tinha 2, 3 anos apenas de cara, mas muito inteligente, muito sagaz, muito estudioso. O Antônio Carlos de Moura Campos, o Moura, que é juiz do TIT, acho que é delegado. É diretor adjunto. Diretor adjunto, faz parte, eu acho que é um dos coordenadores do Serviço de Inteligência Fiscal, enfim, sim, é uma pessoa de altíssimo valor técnico e uma grande reserva moral que eu entendo da nossa secretaria. Fico feliz de estar ouvindo aqui Erasmo Bart e vamos concluir a nossa conversa com você aí falando o que você acha do futuro da categoria. Qual a sua expectativa? É uma expectativa meio angustiante, porque temos aí políticos, talvez até com boas intenções, prosélitos do imposto único. O Cavalcante, é isso? O secretário de São Bernardo do Campo, Marcos Sintra. Marcos Cavalcante, já assisti palestras dele, acho até que ele tem um princípio, define isso por princípio, não por outro interesse qualquer. Ele está chamando agora o imposto único de imposto eletrônico. Está mudando. Tá mudando. E também vejo essa questão da reforma previdenciária e reforma de questões aí dos servidores que atingiu a nossa categoria, por exemplo, a questão administrativa, tetos, controles. E isso me parece um desdestino muito grande, ou quem sabe a médio ou longo prazo, um preparativo para, Deus o livre, um dia seja feita a terceirização do fisco, o que para mim é uma coisa impensável, não existe isso. Ainda é impensável, não é? Mas parece que nós não estamos falando de utopia, não. Aí já houve pruridos aqui e ali, isso não é bom. Para a sorte nossa, a própria Argentina do Menem, presidente aí que saiu há algum tempo, ele fez esse tipo de trabalho, desmontou o fisco, terceirizou, aí assumiu o próximo, acabou fortalecendo, hoje é a nova realidade. Então, eu diria que é possível, é uma dúvida, é uma preocupação nossa, nós temos que trabalhar muito para manter uma carreira forte. Ok? Então, nós agradecemos aqui o colega,
companheiro aqui, com toda essa história que falou, Erasmo Bardi. Muito obrigado.